Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Laura, CEO e cofundadora da Neofin. Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um tema muito importante. Qual é o papel do CFO na era da gestão financeira inteligente e automatizada? Esse tema, para mim, ele é muito especial, na verdade, porque eu já fui CFO de outras empresas, né? Já trabalhei muito tempo na área financeira. Eu sofri na pele muitas das dores que a gente hoje resolve aqui na Neofin. Acho que é um tema que eu tenho muito carinho, que eu queria compartilhar com vocês mesmo, os meus aprendizados e o que a gente pode trazer de novas tecnologias que realmente ajudam o CFO a se posicionar como um C-level mesmo, como um líder muito relevante dentro da empresa, como a segunda pessoa dentro da empresa depois do CEO, que consegue ajudar a tomar direções, né, e decisões cada vez mais estratégicas, ao invés de ser simplesmente um líder financeiro que faz mais do mesmo, que não inova e que fica apenas ali seguindo processos operacionais que não agregam valor para a empresa. Acho que eu queria começar falando, né, um pouco do que eu acredito que é o papel do CFO. Na minha opinião, o CFO, ele deve ser, como eu já comentei, o braço direito do CEO. Ele é o único C-level da companhia depois do CEO que tem uma visão macro da companhia. Então ele consegue saber exatamente como a companhia está performando, quais são os gargalos, que KPIs que ele precisa monitorar, que times que estão performando bem ou que não estão performando bem, como os recursos vão ser alocados e consegue também ter uma visão de negócios, entender estrategicamente para onde cada mercado está indo, porque ele, além de falar internamente na empresa, precisar se comunicar ali com todos os times, com todos os líderes, ele também muitas vezes tem um papel de se reportar ao board, de se reportar ao conselho da empresa, de trazer uma visão macro, de conseguir navegar entre esses universos de maneira muito fluida, de maneira estratégica. E além disso, ele tem um papel de puxar a empresa mesmo, de ser quase que um desafiante ali do dia a dia, do status quo da empresa, para que a empresa busque cada vez mais performar melhor. O P&L ali que a gente olha do resultado da empresa, ele nada mais é do que o resultado de todas as ações que a empresa está tomando. A única pessoa que consegue falar, com base nos números, ele precisa conseguir contar uma história. Então ele conhece profundamente todas as áreas da companhia, conhece profundamente o que cada uma das variáveis de cada área impacta naquele resultado final de P&L. Essa é a visão macro de um CFO. É uma pessoa extremamente importante dentro da empresa. Precisa ter uma visão estratégica, uma visão de negócios, que precisa conseguir entender os números financeiros, mas não só os financeiros, precisa saber falar de KPIs, falar com os líderes de cada unidade de negócio, de cada área, sobre as metas, sobre como eles vão atingir, como eles vão gastar o orçamento, mas não só gastar. O orçamento não é simplesmente, você tem esse valor, gaste como quiser. Não, tudo você precisa pensar custo-benefício, em retorno que aquele investimento vai trazer para a empresa, sempre pensando no longo prazo e no direcionamento estratégico mesmo da empresa, para garantir que tudo está caminhando na direção correta e que a empresa está sendo eficiente, está entregando resultado, que está sendo eficiente, gerando caixa, que esse caixa está sendo bem administrado, que está conseguindo reaproveitar todos os recursos que são gerados. Quando a gente pensa no CFO sendo essa figura, né, muito chave dentro da empresa, não dá mais pra gente ficar na era de finanças do século passado. Uma era de finanças, assim, que simplesmente utiliza um RP para ter ali os números e só olha o resultado fechado, não se utiliza de tecnologia e que os times estão sendo consumidos diariamente por várias tarefas super manuais e operacionais. Esse é o cenário que, infelizmente, muitas empresas isso é a realidade. O financeiro realmente com uma tecnologia super ultrapassada, ainda com uma mentalidade que não evoluiu, uma mentalidade que ainda pensa muito em fazer as coisas de maneira operacional, que não parou para olhar que existe um jeito novo de fazer tudo isso, que a tecnologia e a inteligência artificial estão aqui para nos ajudar. Tem muitas empresas que estão nesse cenário. Infelizmente, quando esse é o caso, fica inviável do CFO ter esse papel tão relevante que eu comentei, porque o CFO vai ter que estar checando o número. Ele vai ter que estar o tempo todo questionando se os números, se os resultados são aqueles mesmos. Ele vai ter que estar preocupado se o time fez as rotinas corretas que tinha que fazer de maneira operacional, se o fechamento está certo, se o caixa fechou, se o caixa não fechou, se entrou o dinheiro que esperava ou não. Ele não consegue ter tecnologia sendo utilizada a favor dele, que obviamente a tecnologia ela reduz muitos erros, então ela garante que você vai ter dados cada vez mais confiáveis em todas as esferas. Acaba sendo quase que incompatível, né, a visão de futuro de um CFO
do que esse líder, do que esse C-level deve fazer, o papel que ele deve ter dentro da empresa, versus um universo de finanças que só utilizam o RP como sistema, e é isso, e que o time precisa se virar ali para fazer várias tarefas manuais e operacionais. O que eu queria trazer aqui, né? Acho que cada vez mais olhando para o futuro, os CFOs eles precisam ser muito pró-tecnologia. Pessoas dentro da empresa que não só na área de finanças isso, né? Acho que na área de finanças também. Mas eles precisam ser grandes promotores da tecnologia, porque a tecnologia ela traz eficiência e ela traz resultado. Acho que isso é fato. O mercado tá aí para mostrar isso. Contra fatos não há argumentos. Todas as ferramentas que elas te trazem maior produtividade, maior automação, reduzem erros. Tudo isso precisa ser utilizado, precisa ser uma agenda forte, firme do CFO. É isso que a longo prazo vai garantir, que a empresa performe bem, né? Que isso é muito importante, mas que o CFO consiga evoluir também, né? Consiga evoluir para esse próximo nível de ser cada vez mais uma referência dentro da empresa e fora da empresa também. E daí trazendo alguns exemplos, né, de sistemas de tecnologia, de como ela pode ajudar a sua área de finanças, acho que a gente vai ter vários tipos de sistemas aqui que podem se aplicar ao seu negócio. Daí você vai ter que entender melhor o que faz sentido no momento da empresa. Acho que tem temas que às vezes são mais para um futuro, quando a empresa estiver maior, quando estiver crescendo, e tem temas que são assim, apagar incêndio, que precisa ter para ontem, porque senão a empresa vai ficar para trás. Quando a gente pensa mais em visão de futuro, a gente pode começar a pensar em um software, por exemplo, de planejamento, de FP&A, que consiga já puxar, né, todos os resultados actuals da empresa e de alguma maneira já fazer algum tipo de projeção, forecast para o futuro da empresa, consiga te ajudar a entender como o P&L vai se comportar, quais são as variáveis chaves que podem ou não mudar ali. Acho que esse tema de FP&A é um tema quando a empresa já está num estágio mais avançado, quando ela já cresceu bastante, já precisa começar a pensar em automatizar tudo isso. Para dia a dia, aqui a gente realmente acredita muito que a cobrança é uma área muito importante, muito core de qualquer empresa, porque no final a empresa pode vender muito, mas se não conseguir receber, não adianta nada. A gente tá falando de caixa, então se a empresa não tiver caixa, a empresa quebra. Então, por isso que a cobrança é algo pra gente aqui na Nelfin, que a gente acredita que é uma área que ela não pode ser deixada de lado. Se você tiver uma cobrança ainda super manual, com times olhando para planilhas, não registrando nada em sistema, fazendo uma comunicação realmente sem nenhum tipo de personalização, você com certeza está perdendo dinheiro. Tempo e dinheiro. Porque realmente é a caixa que você está deixando de receber. O caixa é rei, né? O caixa é rei para qualquer empresa. Cobrança é definitivamente um processo que a sua empresa precisa olhar com carinho para garantir que todas as pontas estão sendo muito bem feitas. Que existe um mecanismo de renegociação também. Porque é normal ter atraso e é normal ter inadimplência, né? Se a gente olha os dados do mercado, a gente tem mais de 30% das empresas que estão negativadas no Serasa, 43% dos consumidores. É um problemão. Então é muito importante que a sua empresa olhe para isso com carinho. Depois a gente vai ter outros softwares, né? Para contas a pagar, normalmente você tem outros fluxos que você também consegue automatizar, principalmente para aprovação de despesa, para você conseguir fazer pagamentos em lote, não que o time tenha que fazer tudo isso de maneira manual. Depois a gente vai ter softwares focados em gestão de fluxo de caixa como um todo, que vão puxar ali o seu extrato financeiro e vão, de alguma maneira, te mostrar o fluxo de caixa para que você não precise ficar fazendo tudo isso por planilha. E depois a gente vai ter uma infinidade de outros softwares aí que podem se adequar ao seu negócio. É muito importante que você, como CFO também, aí junto com os líderes, com as pessoas que você confia aí no seu time, que você consiga mapear todos os processos que envolvem tarefas operacionais. Quando eu era CFO, essa era uma das minhas principais preocupações, de conseguir mapear dentro do universo de finanças, que a gente tem FP&A, a gente tem a tesouraria, toda a parte de contas a receber e cobrança, contas a pagar, procurement, vão ter várias áreas ali dentro do time financeiro. E uma das minhas preocupações era realmente puxar o time para mapear o que está sendo feito de maneira operacional hoje, o que a gente pode melhorar, porque tudo que é feito de maneira operacional pode ser que não dê problema hoje, mas em algum momento vai ter o problema. Então, quanto mais você conseguir antecipar e virar essa chavinha, né, mudar essa mentalidade, realmente entender que a tecnologia está aí para ajudar, que isso é verdade para o time de finanças também, não é só para vendas, não é só para marketing, finanças precisa se atualizar. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai ter uma área financeira extremamente eficiente
E melhor do que isso, uma área financeira estratégica, que vai ajudar o negócio a chegar no próximo nível. Esse era o tema que eu queria falar hoje, então eu deixo aqui o convite, venha conhecer a Nelfin. A gente é, então, um sistema de recebimentos e cobranças com base em inteligência artificial. A gente consegue integrar com o seu RP, automatizar todo o fluxo de cobranças. A gente tem um agente de IA para renegociação de valores em atraso. Todo mundo tem valores em atraso, né? Às vezes é pouco, mas quando você vai olhar lá, vai fechar o seu aging do contas a receber, sempre tem valor em atraso. Para de deixar dinheiro na mesa e vamos começar a utilizar a tecnologia a seu favor, tá? Então eu deixo aqui o convite para você vir conhecer a Nelfin. É só você se cadastrar no nosso site que a gente vai entrar em contato para a gente dar uma demonstração. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe e até o próximo!